Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo foi até Belo Horizonte e venceu o América Mineiro por 1-0. Um placar extremamente importante que deixa o Leão na quinta posição a um ponto do G4 do Brasileirão. Então no vídeo de hoje vamos fazer uma análise de como foi esse confronto disputado na Arena Independência. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem. Chegamos essa semana a 6.000 inscritos, muito obrigado, uma marca bem legal que eu espero que cresça cada vez mais esse projeto no YouTube. Então é importante vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, porque só assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é analisar, como sempre, os jogos do Clube do Remo. Foi um jogo, uma vitória extremamente importante. O Remo jogou bem? Não jogou bem, cometeu alguns erros que para mim tem que ser melhorados, aprimorados em termos de qualidade, não cometer esses erros para as próximas partidas, mas venceu, fez os 3 pontos. Jogou contra adversário limitado? Jogou. Esse América é bastante limitado, chegou um novo treinador, um novo diretor de futebol, muitas mudanças estruturais no clube, no América, no seu departamento de futebol. Só que era um jogo difícil, porque o Remo vinha de uma derrota dentro de casa, o Remo tinha essa pressão para vencer o jogo, só que mais pressionado que o Remo estava o América Mineiro, que jogava dentro de casa e fatalmente o Coelho vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Então, jogava dentro de casa, recebeu até para a média de público do América, um público até ok, pela situação do clube, pela média que costuma receber o público no estádio de Independência. Pressionado, chegando o novo treinador, o novo diretor de futebol, precisava mostrar um resultado e mesmo assim o Remo venceu. Como eu disse, não fez uma boa partida, cometeu alguns erros e aqui ao longo do vídeo nós vamos analisar, mas o mais importante, gente, são os 3 pontos, tá? É colocar o Remo lá perto do 4º colocado. E parabéns para o torcedor azulino que estão nas redes sociais comemorando. Porque eu já estou vendo torcedor criticando de novo, sabe? Futebol, gente, é aproveitar o momento. Aí o cara acaba o jogo, não é que não cometeu erros. Vamos falar aqui dos pontos negativos do Clube do Remo também. Mas comemora um pouquinho. Futebol é isso, aproveitar um pouco o bom momento. É comemorar um pouquinho, um jogo difícil, um cenário difícil, sabe? Parece que o Remo perdeu para uns, parece que perdeu o jogo. Então assim, calma, tá? Calma, o Remo tá vivo aí nessa disputa do acesso para a primeira divisão nacional. O Remo foi a campo com Rangel, Natan, Camutanga, Reinaldo, Alan Rodrigues, Caio Vinícius, Cantígio, Pavani, Marrone, Davó e Nico Ferreira. Logo no início da partida, o Remo faz 1-0 com o Marrone, bateu muito bem o pênalti. Logo na sequência, o Davó perdeu uma grande chance. Olha, de novo, hoje não fez falta, mas já fez falta ao longo do campeonato em algumas partidas e vai fazer falta fatalmente no futuro, esses gols que o Remo perde na cara do goleiro. E o Davó de novo perdeu um gol na frente do goleiro. Então você não pode desperdiçar. Era uma grande chance para em 10 minutos já estar 2-0 para o Clube do Remo e praticamente liquidar a fatura. Sem correr riscos. Sem correr riscos. Então o Remo ele desperdiça essa oportunidade. O Remo, principalmente no primeiro tempo, não teve a posse de bola. O América finalizou muito mais que o Clube do Remo, só que não exigiu do Rangel uma grande defesa, porque o Remo não sofreu uma pressão muito grande, não foi massacrado, não teve intensidade do América. Tirando dos últimos 10 minutos, que é normal, time dentro de casa perdendo, aí vai jogar bola na área, vai ter falta perto da área, aí vai bater, vai cruzar, vai ter escanteio. Mas o Remo não sofreu. É importante a gente falar isso, o Remo não sofreu. No final do jogo, o torcedor azulino sofreu mais pelas remises passadas, pela questão do Remo, né? Do Remo no final do jogo praticamente sempre sofrer gol, do que realmente pelo América. Então o Remo sofreu mais pelo histórico do que pelo adversário. Então mesmo o América finalizando muito mais que a equipe do Clube do Remo ao longo da partida, não foram lances claros de gol. Tirando aquela bola na trave, que no rebote o Reinaldo foi muito bem, no corte, no rebote o jogador do América faria o gol, não foi isso. O Remo soube administrar bem a partida. Para mim, cometeu o grande erro do Clube do Remo no jogo de hoje foi não aproveitar os contra-ataques, tá? Porque o Remo teve oportunidade, mas foi muito lento. O Remo não teve ímpeto ofensivo, o Remo não fez uma boa partida. Soube administrar bem, alguns pontos foram positivos, como a defesa, eu vou citar isso também. Só que o Remo, para mim, pecou demais. O que mais pecou no jogo de hoje foi não ter fome.
para acabar a partida, não foi ter esse ímpeto ofensivo, porque teve oportunidade em alguns contra-ataques, só que o Remo era muito lento em contra-ataque. Mesmo jogando com 3 atacantes, um meia, o Remo era muito lento em contra-ataque. Isso, para mim, foi extremamente desfavorável ao Leão Azul. O Remo ainda, no primeiro tempo, ainda faz uma substituição, né? O Pavani sai lesionado, entrada do Pedro Castro. Eu não faria a substituição, eu entraria com o Jadson. Eu acho muito mais jogador que o Pedro Castro. Tem que ver a parte física, mas eu acho muito mais jogador. E vai para o intervalo com 1-0, justamente com esse cenário extremamente favorável. Vencendo, fora de casa, 1-0, e exigir do América sair mais para o jogo e para aproveitar o contra-ataque. O América saiu mais pro jogo, só como eu disse, o Remo não foi tão incomodado assim. O Remo sofreu uma certa pressão, mas não foi, como eu falei, uma avalanche de lance. Não, o Remo soube administrar bem o jogo. Pecou para tentar finalizar a partida, porque não conseguiu finalizar a partida. O ponto positivo do clube do Remo, em termos de administrar o jogo, foi a defesa. Eu acho que o Antônio Oliveira encontrou seus 2 zagueiros, a sua zaga titular, com Camutanga e Reinaldo, Klaus no banco. Klaus perdeu a vez, não tem motivo algum de tirar o Camutanga. Chegou aí o uruguaio, vamos ver também como vai ser o treinamento. Se ele conseguir elevar o nível da defesa, aí ele entra no lugar do Camutanga e Reinaldo. Porque uma defesa, por exemplo, está bem. Se chegar alguém, acabou de ser contratado, como é o caso, e ele treinar bem, ele merecer titularidade, coloca ele no time titular, vamos aumentar o nível. Mas hoje, pelo que nós vimos pelo menos, Camutanga e Reinaldo, a zaga titular do clube do Remo, sem discussão, e ambos fizeram uma baita partida. Nas laterais, Natan e Alan Rodrigues não fez uma boa partida. O Natan, ofensivamente não, mas defensivamente, enquanto teve gás, sim. Só que ele cansou, né? Ele, já com 25 no segundo tempo, ele cansou. Não conseguiu mais nem marcar. Os jogadores da América estavam passando dele como quis. Tanto é que no terceiro drible que ele tomou, ele fez uma falta perigosa para a equipe do América Mineiro. O Antônio Oliveira até faz uma inversão, né? Saiu o Natan de uma ponta para ir para a lateral, o Alan Rodrigues foi para outra lateral, que o Alan Rodrigues tinha mais gás. Só que o América percebeu isso e começou a atacar de novo pelo lado do Natan. Então, a linha defensiva é essa do Clube do Remo. No meio campo com Caio Vinícius, que na marcação é positivo, mas como tem deficiência técnica o Caio Vinícius para sair para o jogo? Caio Vinícius, às vezes, não acerta passe de 2 metros. O lance mais perigoso do América, um dos mais perigosos do América no primeiro tempo, foi porque ele tocou para trás errado, ele tocou para o jogador do América. Ele tem uma falha técnica muito grande para sair com o jogo. Tanto é que, durante a partida, ele não saía mais com a bola. Quem saía era o Cantígio. Sim, o Cantígio fazia, muitas vezes, com bola, o Remo com bola, essa posição saída de 3, ele que saía, que tem um passe muito melhor que o Caio Vinícius. Então, assim, é difícil até falar, ele precisa melhorar nessa questão de passe, porque acho que questão de fundamento, que talvez cerque ele ao longo da sua carreira, não sei se ele vai conseguir melhorar isso agora, né? Mas é preocupante essa questão do passe dele, que ele erra muitos passes. Cantígio, uma partida ok. Pavani, que saiu no primeiro tempo ainda para a entrada do Pedro Castro, que eu acho que não entrou tão bem assim. Na verdade, eu acho que ele entrou bem, tá? Para ser justo, pelo menos com a minha análise, entrou bem, mas no segundo tempo ele caiu muito, tá? Ele voltou a ser o Pedro Castro, que a torcida não gosta em si. Na segunda etapa, o Remo, tendo a oportunidade de contra-atacar, não contra-atacava. Foi promovido outras substituições, saiu o Marrone sentindo para a entrada do Janderson. Aí o que acontece? O Marrone sai muito cedo no segundo tempo para a entrada do Janderson. O Antônio Oliveira tinha que mexer antes na equipe, só que ele não conseguiu mexer antes na equipe porque ele só podia fazer mais uma parada, porque parou no primeiro tempo Pavani, parou no segundo tempo Marrone, ou seja, ele só tinha uma parada e 3 substituições, porque o correto seria ele substituir logo aos 15 minutos, fazer outra paragem aos 15 minutos. Só que como é que para aos 15 minutos, tendo ainda mais 30 minutos, mais 30 minutos com os acréscimos de jogo, sendo que essa questão física do Remo ainda pesa, porque não poderia parar de novo, né? Ele não poderia fazer as substituições novamente. Então ele aguardou até os 35 minutos, que aí ele promoveu algumas substituições, que até alguns jogadores entraram bem. Saiu o Cantígio para a entrada do Regis, esse eu acho que não entrou bem, tá? Na minha opinião, não entrou bem. Eu até conversei com alguns amigos remistas depois do jogo, alguns falaram que ele entrou bem, gostaram dele, então pode ser que eu esteja interpretando errado, sem problema algum, mas eu não gostei. Eu particularmente não gostei da entrada do Regis. Eu acho que ele não ajudou na marcação e quando teve a chance de armar o Remo, ele errou. Saiu o Nico, uma partida só razoável também para a entrada do Jadson, para fechar mais o meio campo, aí ele conseguiu compor mais o meio campo, e saiu o Davó para a entrada do Felipe Viseu, que não conseguiu participar tanto do jogo, que até conseguiu arrancar uma falta no final da partida, é importante para gastar o tempo, mas não conseguiu
não teve tanta oportunidade para finalizar, por exemplo, não teve nenhuma oportunidade, enfim, ajudou mais nessa questão da proteção e para reter a bola. E foi assim até o final. Foi esse Remo que eu achei lento, o Remo em alguns momentos disperso, o Remo que não fez uma boa partida, mas venceu, que importa. Lá em Goiânia fez uma partida muito melhor do que fez em Belo Horizonte, empatou. Hoje fez uma partida bem pior, mas venceu e precisava vencer e coloca o Remo com 33 pontos. Agora no próximo jogo em casa, daqui a uma semana com o Botafogo e Ribeirão Preto, precisa mostrar um novo futebol, né? Aí tem que mostrar um futebol com mais qualidade. Não pode fazer esse futebol que fez hoje. Importante a vitória, eu acho que tem que comemorar, deixa o Remo vivo na competição, em busca do acesso, perfeito, mas já precisa mostrar um outro futebol contra a equipe do Botafogo de São Paulo. Aí vai ter que jogar com um pouco mais de qualidade, de mais intensidade. Ainda vai jogando dentro de casa, a torcida também vai pressionar os jogadores para fazerem realmente um outro tipo de confronto. Mas o que vale é a vitória e esses 3 pontos. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like. Um abraço e até o próximo.